Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Vocês estão bonzinhos? Vamos lá para mais uma live enquanto o Instagram vai chamando o pessoal aí. Bom, quero falar com você que está assistindo isso no gravado, né, no YouTube. Você que está assistindo no meu canal no YouTube, se você quiser participar das lives, você consegue. Na aba comunidade do YouTube tem toda a grade de lives que eu faço, aí você pode programar um dia para você poder participar também. Certo, gente? Gente, live de hoje, eu vou conversar com a doutora Jaqueline. Doutora Jaqueline é dentista oncológica. Vocês sabiam que existe dentista oncológica, gente? Pois é. Existe e ela vai explicar um pouquinho do que ela faz e principalmente o porquê que a gente precisa passar nela, né? Galera, vocês sabem que tem algumas pessoas que, infelizmente, têm aí os cânceres, né? Não só câncer de parótida, mas outros tipos de câncer e precisa passar por tratamento oncológico. E aí o tratamento oncológico faz o quê? Uma série de efeitos colaterais, não só no nosso corpinho, mas principalmente na nossa boca. E aí a doutora Jaqueline, ela vai falar para vocês o que acontece. Deixa eu ver se ela já entrou aqui. Espero que dê tudo certo, com a graça de Jesus. Olá, doutora. Olá, Tudo tudo bem? bem? Tô arrumando aqui. Tá me Ah, enxergando direitinho? tudo lindo. Então, tá bom, então. Tudo ótimo, doutora. Doutora, primeira coisa que eu sempre falo, obrigada. Eu que Obrigada pelo agradeço. tempo, disponibilidade. Eu fico muito, eu me sinto muito privilegiada de eu conseguir esse espacinho na agenda de vocês para vocês passarem informação. Porque eu, como paciente, é o que eu havia dito, né? Eu acho de uma extrema importância, porque se talvez eu tivesse tido orientação, né? Eu tinha provavelmente seguido um outro curso aí durante a minha descoberta do tumor, né? Então, obrigada pelo tempo, por estar aqui, tá? Para estar disponibilizando esse tempinho e estar passando essa informação que é tão importante, né? Que muita gente desconhece que vocês existem, né? Vocês dentistas oncológicos, os hospitalares, né? Que é tão importante. Então, doutora, obrigada. Obrigada de Eu que verdade. agradeço. Primeiro, a gente falar do paciente oncológico que é tão rico de... É uma equipe multi tão grande que entramos aí, É, né? é, Médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, sim, uma vasta de profissionais que está junto com sim, com esse paciente, né? sim. Em especial, hoje nós vamos falar do câncer de cabeça e pescoço, né? Que é Sim. a área que a gente vai sintetizar hoje, porque Uhum, são tantas coisas que a gente pode estar falando em outras sim, oportunidades, sim. mas a radioterapia de cabeça e pescoço é outra coisa É muito grande. pesado. É, E aí eu é. te digo, quem faz radioterapia de cabeça e pescoço, né? Quem faz? O que que acontece? São os tumores sólidos, os tumores de cabeça e pescoço. E quem faz a radioterapia? E os cânceres hematológicos, aqueles que envolvem a Uhum, cadeia ganglionar no pescoço. uhum, Esses uhum, pacientes, eventualmente, vão passar pela radioterapia de cabeça e pescoço. Óbvio uhum, que a radioterapia de cabeça e pescoço não é uma terapia única, né? O paciente ele pode passar pela cirurgia, ele faz uhum, conjuntamente com a quimioterapia, ele pode ou só fazer a radioterapia, mas isso depende do estadiamento desse tumor, né? O que é estadiamento? É a extensão da sua uhum, lesão, aonde uhum, está essa lesão, o tamanho, os nódulos linfáticos, se há ou não metástase. Então, uhum, é único, né? Cada paciente é de um jeito, cada um é um ser único, né? Cada uhum, tratamento é de uma maneira, uhum, mas a radioterapia de cabeça e pescoço, ela tem muito envolvimento com a cavidade bucal, né? Agora, uhum, o dentista? Eu vou contar uma historinha para vocês. Chegou um paciente para mim e ele perguntou uhum, assim: eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Ele tem um câncer de laringe, né?
E daí eu falei Uhum. para ele assim, que a boca é a porta de entrada de N micro-organismo. Então, assim, a boca, a gente não separa a boca do restante, ela está integrada no nosso organismo. Uhum. Então, Uhum. assim, se acontecer algum foco de infecção, isso tudo Uhum. pode exacerbar num tratamento. E o que que o Uhum. dentista faz? O dentista ele trabalha no antes, no durante e no após o tratamento de câncer de cabeça e pescoço. Então, assim, eu brinco com o paciente, casou. Não, não vamos mais nos separar, porque isso Uhum. tudo há uma manutenção, né? Sim. Então, qual é a função do dentista? Primeiramente, o antes. O paciente vai chegar antes do tratamento. Foi diagnosticado, o médico geralmente envia para o dentista e o dentista vai fazer uma análise criteriosa, minuciosa de toda a cavidade bucal e ver se não tem lesões, se tem cáries, né? Se tem doença na gengiva, doença periodontal, vai ser tratado. Vai ter uma análise dessas glândulas salivares, como é que estão, como é que está essa quantidade de saliva, como é que pode ser daqui. E vamos orientar esse paciente também. Orientar escovação, orientar toda a parte de higienização, o fio dental. Muitos pacientes eles não têm o câncer de cabeça e pescoço, às vezes a gente encontra uns problemas muito grandes ali, a gente tem que ficar em cima desse paciente para que ele Uhum. higienize, para que nada exacerba não tem uma infecção, alguma coisa pior nesse Uhum. momento. Uhum. E, doutora, vou fazer uma pergunta, porque assim, muita gente nem sabe realmente quando vai começar o tratamento oncológico. Quem que encaminha para você, doutora? Quem que é o médico nuclear, é o oncologista? Porque assim, a pessoa não tem noção mesmo que ela precisa passar por um tratamento, né, antes do dentista do que depois do tratamento oncológico. Quem que encaminha você, doutora? Quem que encaminha para você? Você já pega esse paciente lá Eu sei que cada lugar tem a sua forma administrativa de ser, né? Mas quem que passa o encaminhamento para o dentista, doutora? Quem passa o encaminhamento para nós, o Uhum. médico de cabeça, se for um tumor de cabeça e pescoço, ou Uhum. é um oncologista, o próprio médico cirurgião de cabeça e pescoço, ou radioterapeuta. Ah, Como eu estou na parte de diagnóstico no meu trabalho, uhum. então, assim, às vezes o paciente já diagnostiquei a lesão, câncer, cabeça e pescoço, e a gente já começa o tratamento. Ah, mas é laringe. O ideal, o paciente, o médico oncologista ou o cirurgião de cabeça e pescoço passar por nós antes de começar o tratamento. O mundo ideal. Tem que acontecer isso. Quem indica são os médicos. Os médicos, E eles se a gente tiver qualquer coisa assim, de cárie, faz antes de começar o tratamento oncológico, né? antes de começar o tratamento oncológico, assim, é padrão ouro. Entrar com o tratamento oncológico sem nada, sem nenhum foco de infecção. Por quê? Porque o paciente oncológico, vai diminuir a imunidade dele, Sim. dependendo do tratamento, e esses Uhum. pequenos focos de infecções que normal nem acontecia nada, vira uma infecção desse tamanho e Grande. exatamente grande, e muitas vezes tem que separar o tratamento para ir no dentista, para tratar, então não. O mundo ideal é não entrar com o tratamento, iniciar o tratamento oncológico, a cavidade bucal estando em dia, sem nenhum Doutora, problema, sem nada. tem algumas coisas que o pessoal que me acompanha aqui, eles sabem que existem alguns efeitos colaterais que todo o sistema do corpo, mas principalmente na boca, né? E ainda é onde a maioria dos cânceres que o pessoal me assiste, que é de cabeça e pescoço, tem. Quais tipos de efeito colateral que traz esse tratamento Bom, oncológico, doutora? nós vamos, o efeito colateral da radioterapia, tá? Vamos falar primeiro Sim. da radioterapia.
primeiro, a radioterapia, ele faz um tratamento de mais ou menos 5 a 7 semanas, né? A primeira coisa que começa a acontecer, eles começam a sentir uma secura na boca, a boca vai ficando mais seca, uma perda do paladar, que é extremamente importante isso, a gente estar junto com esse paciente, porque ele perde o paladar, então você vai comer alguma coisa, não sente gosto de nada. Isso é muito ruim, né? Porque se o paciente não sente gosto de nada, ele também perde a vontade de comer, né? Outra coisa muito importante que acontece com um paciente que faz a radioterapia de cabeça e pescoço são as mucosites orais. Mucosite oral, o que é mucosite oral? São umas feridas, umas aftas. A gente não são aftas, mas o paciente pensa que são aftas, só que a afta ela é delimitada, ela é autorresolutiva. A mucosite ela se espalha, ela é uma lesão grande, muito doloridas, muito mesmo. O paciente não consegue, às vezes, nem tomar água. E isso acontece durante o tratamento. Pode acontecer também lesões fúngicas, sabe? O sapinho. Doutora, começou a me arder. De repente, o paciente não tem mucosite, mas está me ardendo, ardendo. A gente vai ver tá cheio de fungos, que é a candidíase oral. Então, isso muitas vezes é comum. Outra coisa é que o paciente, às vezes, ele chega para mim usando prótese ainda também, e aquela prótese, aquela coisa que fica, coloca a prótese, tira essa prótese, não lava direito, então é outro foco de infecção ali, né? Pode acontecer alguns casos de herpes, porque a imunidade já baixa muito, mas umas herpes não tão comuns, igual assim, a herpes a gente às vezes tem no lábio, é mais comum, né? Mas não na língua, no dorso, na língua onde tem a papila, e lá no palato duro, e muito doloridas também. Então, além disso, uma hipossalivação, que eu falei no começo, aquela boca seca e aquilo lá vai se exacerbando essas doenças que eventualmente a gente estava ali, vai levando, né? Então, a radioterapia de cabeça e pescoço, dependendo aonde ela é irradiada, ela pega mais ou menos, mas o paciente, algumas sequelas ela tem. Por isso é importante passar pelo dentista todos os dias. Então, quem faz radioterapia de cabeça e pescoço, passa com a gente, vai na rádio, passa com a gente todos os dias. Eu brinco que eu vejo mais eles do que os outros profissionais. Então, a gente fica de olho neles. Hoje o paciente falou assim para mim: eu não tenho vontade de comer. Eu falei: não, mas você tem que comer. Você já falou isso com o médico? Não. Eu falei: então, vamos passar para o médico, para o nutricionista, que é outra pessoa da equipe muito importante para a gente. Né? Eu não passei, eu não como, não quero comer. Por quê? Porque não sente o sabor, né? E doutora, você falou da parte. Muita gente que vem com. Acho que o que mais tem é a mucosite, né? Que é o que o pessoal normalmente mais tem. E também a parte de salivação. Também. Né? Agora, uma coisa importante que eu não falei também, que ele tem no durante, é a radiodermite. Radiodermite são aquelas, igual uma queimadura no pescoço, em decorrência da rádio também, né? É outra coisa, a mucosite oral e a radiodermite são com mais impacto negativamente no tratamento. São algo que a gente tem. Normalmente quem tem os cânceres de cabeça e pescoço, né, doutora? Toma a radiação, né? A radiação falhou. Travou? Ouvindo? Estou te ouvindo, só que eu acho que Travou. a sua internet Tá me deve. ouvindo? Eu não sei se foi a minha, também pode ser a minha. Pode ter sido a minha também. Acho que foi a sua, doutora. A sua internet. Gente, enquanto a doutora vai voltando, ela estava falando sobre algo que acontece, né, na boca, e também na pele, né? Porque quem faz uma radiação, que geralmente de cabeça e pescoço, toma muita radiação onde tem normalmente, né, o tumor,
E a pele, onde fica, né? Ela fica um aspecto meio... tudo bem, doutora. Pode, eu tô te escutando. Pode arrumar aqui tranquilo, que eu vou falando aqui. Então a pele ela fica muito queimada, né? Ela fica muito machucada e é uma das coisas que as pessoas também elas têm bastante, né? Fora a mucosite. Mucosite, gente, parece a doutora falou que parece umas aftas, mas ela parece umas aftas grandona, é como se fosse um monte de mancha branca na boca, né? E isso prejudica demais para comer, para se alimentar. Deixa eu ver. Doutora, tô te escutando. Só não consigo. Ah, eu acho que agora vai voltar. Acho que agora vai voltar. Tudo bem. Fique tranquilo. Se você quiser, eu te tiro e você entra de novo. Não tem problema. Vanessa, É assim, tá gente. me ouvindo? Tô te ouvindo. Perfeitamente. Tá me ouvindo? Ouvindo, tô. Deixa eu mudar de Tô lugar aqui, ouvindo. tá? Não, tá tudo bem, doutora. Nada que a gente não esteja acostumado. Fique Eu vou aqui, eu vou tranquila. no Tá lugar tudo melhor. sob controle. Tá tudo bem. Não tem problema. Não tem problema. É, internet Vanessa, é assim mesmo. Tô te ouvindo perfeitamente. Perfeitamente. Só a imagem que eu não consigo ainda te enxergar, mas eu tô te ouvindo perfeitamente. Mas tá bom, gente. É assim mesmo. É live, ao vivo, internet, aqui tá Instagram. É pegando. assim mesmo. A gente vai Ai, se Vanessa, virando. tá me ouvindo? Tô te ouvindo, doutora. Agora eu Agora, tô te vendo. Tô te vendo agora. Agora tô te vendo. Tá desculpa, tudo bem, gente, doutora. É assim desculpa. mesmo, acontece. Fique tranquilo. Acontece. Então vamos lá, vamos voltar. Sim. Onde estávamos agora? Perdi o Tá falando quando da escurece, radiodermite. né, o local que fica. A radiodermite é uma outra sequela durante o tratamento. Então, os pacientes sofrem muito Uhum. também com a radiodermite, que é umas feridas também, que é igual uma queimação na pele, e isso bem Uhum. dolorido. A gente tem que saber também manejar todo. Agora estou melhor aqui. A gente manejar todo esse problema do paciente, né, com essas feridas e tudo. É outra sequela grande da radioterapia também, além da mucosite oral. Aí se você pensa assim, né, o paciente já tem mucosite oral porque dói, a saliva está seca, ele não consegue engolir direito, porque muitas vezes a radioterapia pega numa região de garganta e tudo, e a saliva tá grossa, a saliva fica grossa. A gente tem muda a composição da saliva, além do fluxo. Então a saliva fica espumosa e grossa, não consegue engolir, porque fica aquela bola aqui no esôfago. Isso tudo vai debilitando o paciente. E o que o dentista oncológico faz com isso? Ele vai manejando todos esses sintomas, vai tratando esses sintomas que vão acontecendo no dia a dia. E como que vocês conseguem tratar isso, doutora? O que é utilizado para tratar todos esses problemas bucais? Nós tratamos com laser terapia de baixa potência. Nós usamos o laser para preventivo de mucosite oral. Nós usamos o laser para tratamentos de uma lesão fúngica, por exemplo, se for uma candidíase pequena, né? Eles usam sempre a bochecha com nistatina, isso já está em protocolo do médico, mas assim, se for uma lesão pequena, a gente também faz o laser terapia na região. Nós usamos, por exemplo, uma saliva muito grossa, a gente pede bochechos, ou com uma salmoura, bem levezinho, com soro fisiológico, e assim nós vamos manejando todos esses problemas, essas intercorrências que vão acontecendo no paciente. Esse laser dói, doutora? Oi? Esse laser Não, dói?
A laser terapia não dói e não tem contraindicação de fazermos todos os dias. Eu vou fazer toda a minha radioterapia e às vezes a gente tem que estender um pouquinho mais por conta de alguma ferida, alguma sequela que ficou. Não tem problema, laser terapia não dói, laser não dói. Ele é indolor e ele tem uma função. Qual função que ele tem? Ele age para aliviar a dor, como analgésico. Ele modula aquele local, ele dá energia para a célula, então a célula começa a se recuperar mais rápido, né? Porque assim, a radioterapia, ela pega células sadias também. E o bom é que a célula ela tem uma recuperação mais rápida, né? Se por eventual, do que as células cancerígenas, cancerosas, as células neoplásicas. E aí essa é o que a gente vai fazendo daqui para diante. Tem um paciente, alguém perguntou, eu não estou lendo, não consigo ler atenção não, gostaria de saber da doutora quais os cuidados com tratamentos dentários pós-radioterapia. Muito importante a sua pergunta. Quando o paciente termina a radioterapia, aí a gente tem o pós-rádio, né? Por isso que eu digo, o paciente, a gente não larga nunca mais o paciente. Casou com a gente. Por quê? Porque ele vai ter uma diminuição dessa saliva, e se eu tenho uma diminuição da saliva, eu tenho todos os problemas da falta da saliva. E a saliva, ela tem, uma das funções dela é remineralizar o dente. E como eu não tenho essa remineralização de uma forma adequada, pode acontecer as cáries de radiação. A comida que o paciente come também é uma comida mais pastosa. Comida mais pastosa tem mais carboidrato, carboidrato é mais cariogênico. Sendo assim, eu posso ter uma incidência maior de cáries, né? O que é ideal? Um creme dental com alto teor de flúor, né? Eu gosto muito também que se use pasta de dente sem lauril sulfato de sódio, que é a pasta que não causa espuma. Essa pasta que não causa espuma, o lauril ele causa muita descamação em mucosa. O paciente que fez radioterapia de cabeça e pescoço, ele já vai ter essa alteração e às vezes vai ser permanente. E a gente prescreve as pastas de dente com flúor e sem lauril sulfato de sódio, né? Também o ideal que eu vá no dentista pelo menos a cada, dependendo, tem pacientes que vai comigo 3 meses, 2 meses, porque assim, tem que ser controlado a placa bacteriana, porque essas cáries elas têm rápida progressão. Às vezes um mês para o outro, quando vê, essas cáries já progrediram muito. E o que acontece se essas cáries progredir de uma maneira rápida? Ele pode perder esse dente e ter que fazer uma extração. Aí nós temos outro problema, que daí, ao pós-rádio, que as infecções, tudo, eu posso ter a osteoradionecrose. E para nós é um dos problemas que causa mais comorbidades nesse paciente. Esse paciente causa mais dor e a qualidade de vida desses pacientes com osteoradionecrose fica muito mais difícil. Eu ia até falar isso, doutora, porque tem muita gente que passa pelo tratamento oncológico e nunca mais vai no dentista. E aí, esses dias, até uma pessoa falou assim: eu preciso arrancar um dente, mas eu fiz a radioterapia. Nem sei se pode arrancar dente, doutora, assim. Vou arrancar o dente com qualquer dentista depois que eu passei pelo tratamento. Pode fazer isso, doutora? Não, olha, né? não, o ideal é o que eu falei no começo, né? A gente tá tudo em ordem, mas eventualmente eu tenho que arrancar o dente, meu dente está todo infeccionado. Então, assim, a gente tem que modular, saber exatamente é risco ficar esse dente aí? É risco arrancar? Mas a gente vai ter que ponderar bem, e aí que tá, né? A extração ser minimamente traumática, tem que ser um dentista bem experiente,
Muitas vezes a gente tem que fazer o laser terapia até que a cicatrização completa e eu corro o risco muito grande de osteoradionecrose. Então, Que é a a gente osteoradionecrose, doutora? a osteoradionecrose, ou quando há incidência da radiação no osso, porque tem a osteoradionecrose e a osteonecrose por medicamento, mas hoje nós vamos falar da osteorádio, tá? Esse osso, ele vai ficar com pouca vascularização e as células que modulam o osso, que faz o osteoclasto, que faz a remodelação óssea, também já não fazem mais. Esse osso fica mais friável. E aí, assim, porque a boca, toda hora, nós estamos mastigando, nós estamos falando, há uma remodelação aí. E se tiver infecção, esse osso não consegue se defender igual um osso não irradiado. Então, esse osso literalmente necrosa, morre. Isso, né? Necrose, morte. Isso, né? Aí há uma exposição de tecidos, de tecido conjuntivo, esse osso fica exposto, isso dói muito, muito mesmo. E às vezes chega da fístula extraoral também, porque dá uma infecção, aí tem bactérias na boca, entram lá dentro e aí viram uma carne de pescoço para ser tratado. O ideal, né, gente, o mundo ideal é que não vamos fazer esse tipo de procedimento. Por isso a importância de passar num dentista oncológico que vai orientar todos os passos desse tratamento, para a gente prevenir lá para frente, para não acontecer isso. Na verdade, é que a estrutura aqui, doutora, ela fica mais vulnerável depois que passa pelo tratamento oncológico, e aí essa vulnerabilidade causa aí não tem uma defesa suficiente, e aí por não ter essa defesa suficiente, pode ser que vai morrendo as células, e aí vai fazendo os buraquinhos na boca que pode entrar bactéria por ali. Isso. Assim, o osso foi irradiado, né? Não vai polarização, não vai chegar as defesas, exatamente como você falou. As células que fazem que depositam o osso, os osteoclastos também não vão conseguir fazer seu trabalho direito, então e aí você imagina tendo uma infecção de dente ali. Aí isso daí estoura, né? Quando tem uma infecção e quando a gente precisa, não tem jeito, ou faz a extração ou faz. Aí a gente toma todos os cuidados para fazer minimamente sem grandes traumas e laser terapia e todos os tratamentos que podemos fazer daí para diante. A importância de ter um dentista que acompanhe tudo isso em todas as fases do tratamento. O antes, o durante e o após a radioterapia. E algumas sequelas, né? Assim, por exemplo, o paciente pode ser que ele fica com uma alteração salivar e essa alteração salivar se pendure. É um efeito colateral disso. E aí há a necessidade de usar um substituto salivar também, né? Porque esse paciente precisa conversar, precisa falar. Às vezes eles falam assim, mas eu tomo água. Sim, mas a glândula salivar já não tem mais. Fibrosou, não é mais a mesma coisa. Então é necessário fazer um substituto salivar. E os cuidados que tem daí para sempre, para sempre. É isso que eu ia falar, doutora. Tem algumas pessoas que, quando a gente toma a radiação, né? A radiação, ela mata não só a célula ruim, mas ela mata algumas boas também, né? Então, às vezes, algumas pessoas perdem algumas glândulas salivares, Sim. Né? E aí o fluxo salivar, ele, que já era baixo, ele despenca mais ainda, fazendo com que a pessoa, às vezes, não produz nem mais saliva, né, doutora? Exatamente. Dependendo do campo de radiação que vai pegar, né? Geralmente tem os médicos, os radioterapeutas, os físicos, eles tentam proteger glândulas. Às vezes a gente usa dispositivos orais para tentar não pegar tanto a glândula submandibular.
a parótida, mas pega. Muitas vezes, dependendo do local do tumor, pega. E ali que tá, aí que tá. Pegou, pode ser, você perdeu 50% do seu fluxo salivar. Não é mais a mesma coisa, né? A gente perdeu uma parótida, a parótida que produz aquela saliva mais serosa, saliva mais líquida, não é mais a mesma coisa. E o ficar com aquela saliva, as pequenas, a gente diga as pequenas notáveis, que as glândulas salivares menores, quando a gente passa a língua no lábio, que a gente sente elas, elas não ficam mais as mesmas, dos mesmos jeito, né? Aí fica aquela saliva mais grossa, mais difícil de engolir, tudo. E eu Mais branca, né? exatamente, mais branca. E o contrário, quando você pega uma radiação em glândulas as submandibulares, às vezes a paciente ele tem uma saliva, um fluxo bom de saliva da parótida, tudo, mas ele sente a boca seca. Por quê? Porque a parótida ela funciona melhor quando a gente está não em repouso, quando está mastigando, né? Então você sente que tem saliva, mas ela não está hidratada, ela não está. Você sente a saliva, mas ela não está hidratada. Então você tem a sensação de boca seca o tempo todo. Doutora, eu vou colocar num cenário aqui mais pra gente e um cenário não muito bom. A pessoa tem um câncer na parótida. O doutor tirou toda a parótida, todinha. Precisou tomar radiação. As outras glândulas salivares, elas conseguem suprir a necessidade dessa perda salivar? Não, né? Não, não consegue. A parótida tirou uma parótida, né? Fez a radiação. Às vezes a radiação ela entra por aqui, sai por aqui na outra, mesmo tentando proteger. A glândula parótida é uma glândula rica, ela produz aquela saliva mais líquida, então perdeu, aí você fica com as submandibulares, sublinguais e as pequenas, mas que são salivas que produzem mais muco. E aí você não consegue ter aquela hidratação, ela hidrata, lubrifica, não, ela hidratação, né? Você vai comer uma coisa que aquele negócio tá seco, você não consegue engolir, você come uma carne de porco frita com farofa, não vai, né? Aí os pacientes automaticamente eles começam a comer comida mais pastosa, mais líquida, e que é uma dieta mais cariogênica. E aí, temos que ter os cuidados com cáries, com a doença periodontal também. E assim, eu acho assim, teve um câncer de cabeça e pescoço, todos nós devemos cuidar muito. Mas o paciente que passa por todo esse processo, os cuidados são minimamente maiores. Minimamente maiores. O laser, ele ajuda as outras glândulas que continuaram ali ficarem melhores ou não? É assim, quando a gente termina a radioterapia de cabeça e pescoço, a gente faz um exame que chama cialometria. Cialometria é um exame da saliva, né? Cialo-saliva, metria toda a gente vai ver toda a função da saliva. E a gente precisa saber qual a função residual dessa saliva. O que sobrou? Porque a doutora Cecília, ela fala uma frase que eu acho bem interessante. Não adianta a gente tirar leite de pedra. Não vai sair. Então, assim, eu posso irradiar com laser aquela glândula e ela tá toda fibrosada. Eu vou ficar anos ali naquele paciente e não vai ter mais, eu não tenho mais glândula salivar. Então, se não tem mais, não tem mais. A radiação se pegou de uma certa, acima de 50 grays, que dá mais ou menos, a gente recebe 2 grays por dia, já tem uma alteração quase, é irreversível. Essa pessoa que não tem saliva, doutora, ela volta para vocês a cada 3 meses ou ela volta antes? Depende. A gente pede, né, para eles voltarem a cada 3 meses,
porque a gente precisa estar... Por exemplo, às vezes o paciente ele não tem dente. O câncer de cabeça e pescoço, a maioria são pacientes desdentados. Mas um exemplo, eles querem usar uma prótese. A prótese, ela não fixa sem saliva, né? Então, a gente, esses pacientes que não têm saliva, eu quero que volte a cada 3 meses para a gente dar uma análise. O que é difícil um substituto salivar? Eles são caros, eles não são baratos. O ideal é que tenha um substituto salivar. Não dura tanto, né, doutora, também? Oi? Eles não duram tanto também como... Eu ia falar isso, eles não têm a durabilidade. Passei de manhã, vou passar só meio-dia. Não, não tem essa durabilidade de jeito nenhum. E isso é muito ruim para nós e para o paciente. Por quê? Porque a gente não consegue ter que eles aderem ao tratamento, né? Mesmo pelo valor, é caro. Caro. Existe alguma outras coisas para substituir? Substituir salivar quando você não tem função residual mais. Agora, mas eu tenho um pouco. Eu vi que na celometria eu tenho. Aí a gente pode estimular o que sobrou, né? Aí tem tratamentos para a gente estimular o que sobrou. Opa, eu tenho, sei lá, 50% da glândula parótida. Eu fiz um exames de parótida, aquele exame que nós fizemos, a cintilografia da parótida. Eu vi que tem uma função ali, aí a gente estimula para o que sobrar elas trabalharem com a maior força do mundo e a mais saudável possível, todas as glândulas. E como que estimula, doutora, a glândula salivar que restou? Nós podemos estimular com medicamentos, que nós podemos estimular. Nós podemos estimular com cialogogos, que são umas borrachinhas que a gente pede para o paciente mastigar a próstata, né? Mastigar, para elas, como se elas fossem acordar. Opa, vamos acordar, né? Se for chupar um chiclete, que seja pelo menos que tenha xilitol, mas você não ficar com aquele chiclete o tempo todo na boca, sem ter no estômago, e não vai resolver, né? Mas a gente pede que seja com cialogogos, com medicação e a laser terapia. Laser terapia. Aí tem também a acupuntura, que eu posso ajudar a melhorar essa célula. Tem os TINs, que são os elétrons. Aí tem N funções. Mas primeiro, não fazer um tratamento se eu não souber o quanto eu tenho de glândula salivar residual. Se eu não souber, e se eu não tenho nada, posso fazer o tratamento que for. Não adianta. Eu não vou resolver. Então, se tiver pelo menos uma glândula que tem uma saliva ali, que não precisa ser muita, né, doutora? Mas precisa ser uma saliva de qualidade, né? Ela já ajuda, né? Além disso, né, paciente passar no dentista, os bochechos com flúor, pasta de dente com alto teor de flúor, sem lauryl sulfato de sódio, uso de fio dental. Fio dental é extremamente importante, porque as cáries elas podem começar no meio dos dentes e elas têm rápida progressão. Então, às vezes, quando a gente vê, já foi o dente. Então, coisa bem ruim também, tudo isso, é que quando a possibilidade de fazer restauração, essas restaurações elas não duram tanto. Por quê? Porque você já não tem uma adesão naquele material com aquele dente friável daquele jeito, né? O dente que recebeu também uma radioterapia, que não tem um fluxo salivar também certo, aí eu não tenho aquela adesão daquela restauração de um dente que nunca recebeu isso. E, doutora, no caso das pessoas, é possível ter mucosite depois também? A pessoa fica com a boca mais suscetível? Também é possível? É possível você ter uma mucosite tardia, que pode acontecer até 3 meses após a radioterapia. É possível, sim. Não é mais raro, mas acontece, que chama-se a mucosite tardia. O paciente, porque a radioterapia, mesmo depois da rádio, terminou a rádio, ela continua os efeitos deletéricos Ali.
E pode acontecer a mucosite tardia, sim, que daí o paciente tem aqueles problemas da mucosite, às vezes até mais difícil de tratar, que é uma mucosite até mais resistente, mas acontece e ela é tratada igual com laser terapias, com medicações para um anti-inflamatório tópico, e aí a gente vai manejando todos esses sintomas, mas pode acontecer sim, a mucosite tardia. Não é uma coisa. Uma pergunta bem... Pode Vou perguntar. fazer uma pergunta bem aleatória. Pode Doutora, perguntar. a cárie numa pessoa normal é a mesma coisa numa cárie numa pessoa que passou por tratamento oncológico? É mais difícil tratar uma cárie de uma pessoa que passou por tratamento oncológico ou é a mesma coisa? Mais difícil. É mais difícil. A cárie que o paciente passou pelo tratamento oncológico, ela é muito mais rápida, ela é muito rápida, assim. Por exemplo, se para um paciente normal demora 1 ano, 2 anos para aquela cárie desmineralizar tudo, o paciente oncológico, às vezes, de um mês para o outro, puf, dá um boom ali. E, além disso, os tratamentos restauradores, eles, por mais modernos que seja, tudo, eles não têm a durabilidade nem a adesão que tem um paciente que nunca recebeu o tratamento. E a parte estética, doutora, esse dente que está na moda, a pessoa quer. Ah, eu já passei por um tratamento oncológico, agora eu quero cuidar da. É possível ela ficar colocando qualquer tipo de prótese, qualquer tipo de capinha de dente? Vai dar problema isso se ela colocar ou não? Ela pode tranquilamente. Cada caso é um caso, né? Se o paciente higieniza bem, dependendo da área da radiação. Se o paciente, dependendo da primeira área de radiação, o paciente higieniza bem, né? Eu quero fazer as lentes de resina. É indicado? Sim. É muito particular, tá? Pode falar, doutora, pode falar. Por quê? Porque você está colocando uma coisa a mais ali, você pode ter qualquer fratura, qualquer coisa, essa progressão pode vir tão rápida e esse paciente pode perder esse dente aí. Então, poder? Pode, mas não indico. Não seria eu para indicar. Implante também não, porque esse osso já foi irradiado, não é a situação. Por isso, assim, o tratamento oncológico do paciente que faz radioterapia de cabeça e pescoço, o antes é extremamente importante, né? E assim, e todas as orientações, nós fazemos as orientações e às vezes repete a orientação. Aí faz de novo, repete para o paciente entender bem como é que vai ser daqui para frente. Sabe? Ele vai ter que acompanhar aquilo para o resto da vida, né, doutora? É que às vezes as pessoas não sabem que elas têm que continuar. Às vezes, tem gente, doutora, que acha que o tratamento oncológico. Esses dias eu fiquei muito chocada porque uma pessoa falou que queria. Ela teve, infelizmente, recidiva. Alguém perguntou sobre recidiva, que é quando o tumor pode voltar, e o tumor, infelizmente, ele pode voltar, né? E ela falou que ela não queria fazer outra cirurgia, que ela queria fazer uma rádio. Aí eu falei, você tem certeza que você quer passar por um tratamento oncológico? Eu acho que você não sabe o que o tratamento oncológico pode fazer. É um acompanhamento pro resto da vida, né, doutora? Pro resto da vida. Para a vida, assim, às vezes, assim, a gente fala assim, eu vou falar uma coisa bem, eu acho, opinião minha, que o tratamento oncológico, cabeça e pescoço, o durante, é um processo dos mais difíceis. Por quê? Porque o paciente, ele perde o sabor do alimento. Então, o prazer de comer, né? Além do mais, ele fica totalmente fatigado, já não tem muita vontade de comer. Imagina se você não sente o sabor. O sabor é muito importante. A professora Letícia, ela sempre diz, a gente tem que falar para o paciente, você tem que comer para o dever, não pelo prazer mais. Isso é difícil, né? Além disso, você começa a ter feridas na boca. É claro que a gente controla com laser terapia, tudo, mas às vezes acontece.
e são muito doloridas, né? Fica sem saliva, então você não consegue deglutir direito porque não tem saliva. Fica tudo seco, você acorda à noite com aquela secura na boca. Uhum. É, O estético, né, o doutora? Porque às estresse, vezes cabeça e pescoço, tal, a pele daquele exatamente. jeito, às vezes A pele perde fica alguma. escura, né? Aonde está a radiação fica escura. Além disso, se for feito cirurgia, há mutilações, sim, né? O paciente, por mais cuidados que seja, é na Uhum. língua, às vezes vai metade da língua. Então, assim, é um dos Sim. tratamentos mais doídos, assim, eu digo, de tratamento, de processo, enfim. Claro que não vou desmerecer os outros, porque tudo, o paciente oncológico, a gente tem que tocar mesmo o sino, porque aquilo ali não é fácil. Eu sempre digo para ele, nossa, você já viu quanto guerreiro você foi? E eu percebo também que vai chegando no final do tratamento, poxa, vai fazer 35 sessões de rádio lá todos os dias, claro, não vai sábado e domingo, mas todos os dias e tal. Chega no final, você está totalmente fatigado e muitas vezes eles ficam depressivos porque não conseguem se alimentar direito, às vezes tem que passar uma sonda. Então, isso daí, igual você falou assim, ó, não sabe o que é e o melhor não passar, mas se tivermos que passar, que a gente passe com profissionais que saibam cuidar de você, que tenha os profissionais mais humanos possíveis, né? Em toda a equipe multi. O médico, o enfermeiro, o fono, o físio, a nutrição, que eu acho muito importante nessa fase. E eu digo assim, vamos todos pegarmos das mãos e a gente vai com você até até a cura, até sarar, até ir. E se não houver cura, porque às vezes faz tratamento e só controla a doença, mas estamos com você sempre aqui, né, juntos. Eu acho assim, eu acho a perda do alimento, né, do sabor é muito difícil. A boca não falar porque você tem dor, não conseguir beber água porque você sente dor, porque a água dói, imagina a água doer, né? É isso. E, doutora, eu vou fazer uma pergunta aleatória também, porque é o que bem, bem de gente leiga mesmo. Porque, assim, quando a gente fala em dentista, a gente só tem aquela imagem para tratar a cárie, para tratar a obturação, ou fazer, sei lá, limpeza, ou hoje em dia, com essa parte moderna, a harmonização facial, enfim, né? Existe um curso de extensão para ser um dentista oncológico? Não, é a mesma formação padrão A de gente faz qualquer dentista. a odontologia, né? E aí você não tem um curso de especialização, tem um curso de habilitação, como se fosse. A gente fez eu, a doutora Thais, acho que a doutora Thais está aí, a doutora Paula está aí, nós fizemos um curso. Esse curso teve uma duração de 7 meses, uma semana de prática, e é muito estudo em cima disso, porque a gente estuda todos os processos de tudo, né? A químio, a radioterapia-alvo, as imunoterapias e todas as sequelas em boca do paciente, né? Porque tem N terapias que acontecem todos os dias, que vão se novas, né? Terapias novas que vai passando por isso. E daí a gente faz esse curso e continuamos estudando. A gente É, para. Mas eu acho que acho não, a Onco, ela desde que eu comecei em 2017, que eu fiz a odonto hospitalar, é apaixonante. A Onco nos faz apaixonar e nos faz ver a vida de um modo, às vezes, até mais leve, né? Porque hoje chegou um paciente para nós, novo, muito novo, com um tumor no pescoço, mas me ensinando tanto. E aí eu falei assim, ai, a gente não é nada. A gente não é. Eu acho que a vida se torna não é nem pesada assim. A gente pode se dar a mão e fazer pelo outro. Assim, a onco para mim é uma paixão.
Por isso a gente continua estudando e o acolher esse paciente, né, olho no olho, né, como é que você está hoje? Às vezes fala coisa, fala para o médico, já liga o médico, olha, ele está assim, né? E a gente percebe o quanto nós, toda a equipe multi, é importante. Então, assim, não tem um curso de especialização, mas o estudo é grande. Eu, como paciente que fui, posso deixar registrado aqui que a parte do acolhimento, lógico que a parte de instrução de vocês é fundamental, mas o acolhimento, ele é, assim, essencial, porque a gente já está naquela situação difícil, já está passando um processo que não é fácil, às vezes está desfigurada, às vezes está com dor, às vezes está perdendo o prazer de ter o prazer de comer, né? De estar naquele processo e de repente alguém te acolher com uma palavra, com um gesto, com qualquer coisa que sei lá, que já é menos pesado, Exato. se torna menos pesado todo esse processo. Então, eu acho que quem faz algum curso na área da saúde, enfim, sei lá, devia ter junto essa parte do acolhimento mais exacerbada, porque precisa mesmo. A pessoa está ali, ela não está porque ela quer, ela está porque infelizmente ela está doente, Exato. né? Ela precisa se cuidar. E eles começam a se cobrar muito. Por que comigo? Por quê? Né? E aí Eu eu vejo nova, eu não bebo, eu não fumo, eu não faço nada. É isso que eu falava também. o porquê comigo, né? E aí, se você não encontra profissionais que te acolhem, fala assim, não tenho, eu não posso saber o porquê, mas eu tô aqui com você, né? Vamos passar todo esse processo juntos. Acho que daí já dá uma respirada. Eu tenho uma mensagem do paciente do Dia das Mulheres do ano passado, ele mandou uma mensagem assim, Feliz Dia das Mulheres, doutora, não sei o que lá. E eu falei, oi, como é que tá o senhor? Aí ele falou assim, eu fiz a cirurgia e eu fiquei tão desfigurado que eu nunca mais me olhei no espelho. Ele acabou, era um câncer bem agressivo. E eu desisti do tratamento. E eu não estou mais vendo ninguém, eu não quero ver ninguém mais. E aquilo para mim foi tão doído, sabe? Assim, como é que eu poderia ajudar aquele paciente naquele momento? Como é que nós poderíamos fazer de melhor, né? E às vezes, muitas vezes, assim, de entender a dor, entender que naquele dia você não conseguiu falar direito. E outra história que me veio na cabeça agora, um senhorzinho, eu fazia laser terapia domiciliar nele. E aí eu cheguei, tudo bem, daí eu converso muito. E aí ele veio, sentou, a gente fez o laser, daí nós começamos a conversar e ele sempre queria, estava bem na pandemia, ele queria, toma um café, toma um café. Eu falei, então eu vou tomar bem longe do senhor. Daí a gente começou a conversar e ele falou assim, olhou para mim e falou assim, hoje foi a primeira vez que eu falei porque eu não estava conseguindo falar de dor. E ele chorou. E nós choramos juntos. Assim, eu gostaria muito de que, como que eu digo para vocês, que o acolhimento, além de todos os estudos e tudo, porque isso é necessário, mas de você olhar para o paciente e falar, eu tô aqui, né? Eu fiz o laser, mas além disso, a gente veio para te olhar, para te admirar mais ainda, porque é difícil, né, falar assim, que eu te admiro tanto, você passa por dor, não. Mas esse processo todo, aí você se põe no lugar, será que eu daria conta? Né? Mas estamos ali, será que eu dou conta de passar por tudo isso? E é isso, eu acho que a ONCO nos ensina essa humanização, né? Humanizar mais. Eu vou contar a mesma história que eu contei em off para você, doutora, que eu sempre acho importante para vocês que o acolhimento ele faz toda a diferença, né? Eu, na minha terceira infecção da cirurgia, eu soltando pus, eu estava toda já naquele estado
eu não tinha nem força para falar com o meu médico, eu sentei, mas eu chorei tanto, ele ficou tão assustado, porque eu sempre fui tão leve, né? Eu sempre tratei todo aquele processo com uma leveza, e naquele dia eu estava tão cansada, porque eu tava com dor, eu tava cansada. Meu tratamento foi muito penoso. E a hora eu sentei, chorei, ele levou um susto, e aí ele segurou na minha mão, ele falou assim, calma que nós estamos juntos. E aquilo para mim foi uma das minhas motivações de não desistir mesmo, sabe? De continuar, porque não é fácil. É muito difícil, assim, em todos os sentidos. E olha que, graças a Deus, eu ainda tive a sorte de não passar por oncológico, mas só todo o processo da cirurgia, tudo que aconteceu posterior, foi tudo muito traumático. Então, é difícil. E esse acolhimento de vocês que olha para a gente e fala, olha, não, calma, eu tô aqui, eu vou cuidar de você e vamos seguir. Isso dá um respiro. Aí a gente fala, não, peraí, calma, acho que agora vai dar. Então, eu fico muito feliz de escutar que profissionais assim, doutora, como você, tem esse olhar de acolhimento, que a gente escuta tanta história, sabe? A gente vê tanta história, a gente passa por tanta história, e hoje em dia, graças a Deus, a gente ainda encontra profissionais assim como você, doutora, que falam, não, calma, eu tô aqui, eu tô com você. Isso faz toda a diferença, doutora. Não perca isso nunca, porque isso é o que faz diferença pra gente aqui, ó, desse lado. Eu imagino. A oncologia, a odontologia em si, eu acho que todos nós profissionais da área de saúde, a gente tem que olhar o paciente, aquela frase que eu acho maravilhosa, como amor da vida de alguém. Então, se ele é o amor da vida de alguém, e a gente está ali para ajudar, né? Vanessa, você tem um canal maravilhoso, eu te agradeço muito da gente estar aqui juntos, estar passando alguma coisa da odontologia oncológica, sabe? O curso que a gente fez a gente ficou tão amigas, tão juntas, e a gente continua nessa, porque às vezes você faz um curso, né? Fica ali aquele oba-oba, mas assim, foi por pessoas tão especiais que a gente, tô vendo elas aqui, não nos largamos mais. E entender que a odontologia oncológica, ela tá aqui, né? Igual tem gente que fala assim, mas vai tratar o câncer? Não, a gente vai tratar as consequências de uma terapia, de uma quimio, de uma rádio, de tudo, num lugar que é tão rico que é a boca, né? Assim, a boca é tudo. Você fala, você se comunica, e nós precisamos, a gente voltar àquilo, dar essa dignidade de falar, de conversar, de comer, de engolir, né? E sendo que a gente tem esse recurso para isso. Como é bom a gente saber que a gente pode, de alguma maneira, fazer isso pelo nosso paciente. Quando eu iniciei a Onco, eu não imaginava que seria tão benéfico. Eu trabalho num centro da prefeitura, sou dentista da prefeitura, né? Eu trabalho pelo SUS à tarde, e lá eu iniciei também a oncologia, a odonto-oncologia. Aí lá também eu brinco, eles são meus meninos, minhas princesas, meus príncipes, porque lá é o meu aprendizado diário. Lá eles me ensinam muito, muito mesmo. E eu sou muito grata por tudo isso. E grato por ter você e mostrando aqui todo esse... chamando um monte de profissionais e a gente saber que a gente pode contar, alguém pode contar com você onde eu vou, para onde eu vou, porque você sabe o que você passou, né? Então você tá aí. Assim, eu sempre, embora o meu canal seja tumor de parótida, né? O ponto central é tumor de parótida, hoje em dia, doutora, eu não fazia nem noção que ia crescer tanto
que ia atingir tantas pessoas eu ia abranger tantas outras coisas do que só parótide em si. Então, o que eu puder trazer de profissional e dar esse espaço, ainda mais vocês, dentistas oncológicos, que vocês, muita gente não conhece, não sabe o trabalho, não sabe como chegar até eles. Muito, infelizmente, às vezes passa alguns tratamentos. Tanto de história que, infelizmente, eu escuto das pessoas que passam tratamento sem saberem que precisavam desse tratamento, desse acompanhamento dessa equipe multidisciplinar, que ainda precisam, né? Porque as pessoas às vezes se tratam, se curam, graças a Deus, mas não tem um acompanhamento posterior. Então, o que eu puder de trazer o espaço para falar mais sobre dentista oncológico, para falar mais sobre a cavidade bucal, que é tão importante, que as pessoas largam para lá, e às vezes muito foco de coisa começa na boca. Então, o que eu puder fazer, o que eu puder chamar de profissional, eu tenho a gentileza de vocês, dessas queridas que você tá aqui na live, que você fez curso, então vou encher o saco de todas Vamos, para poder todo mundo vamos. vir aqui falar um pouquinho então o que eu puder fazer, doutora, se eu tenho esse canal, esse meio de comunicação, eu vou fazer. Se eu tenho a gentileza de vocês, eu vou fazer. Oba, olha, agora a próxima, a doutora Thaís, estudiosíssima, depois vem a doutora Paula, a doutora Beatriz. Olha, nós vamos assim arrasar. Uma hora a gente podia fazer um encontro assim, até duplo, triplo, sabe? Para cada uma falar Com toda certeza do mundo. Nossa, mas olha, com toda. Vocês estão escutando, né, doutoras? As próximas. Bom, a doutora Thay já sabe, mas as outras já serão chamadas, pode ter certeza. Já estou anotando o nome de todas elas para poder realmente trazer, para disseminar mais informação, que eu acho extremamente essencial, assim, para as pessoas que passam isso, acho fundamental. E volto a dizer, se eu tivesse tido orientação na minha época, eu não teria passado metade do que eu passei, eu não teria descoberto o tumor de uma maneira tão tardia e eu teria tido um tratamento bem antecipado e talvez de uma maneira muito mais tranquila do que foi. Então, por isso que eu senti na pele o que a falta de informação ela pode fazer. Então, por isso que e se aí, eu puder trazer de espaço aqui, doutora, eu trago. sim, imagina o quanto de gente não passa por isso, né? Sim, Porque é normal, não conheço dentista oncológico, passa por todo esse processo sem nenhuma sim, orientação, é, sem uma ajuda, né? né? Passa, você falou passa, aí tem o depois, aí Uhum, acontece todo aquele problema, e aí sim. aquela qualidade de vida, aquele momento que a pessoa tinha que estar vivendo com seu familiar, tá isso, aquilo, não, tem que estar tratando. A pessoa vai desistindo mesmo, né? Então, quanto não, a Uhum, gente não consegue ajudar. uhum. Doutora, queria demais te agradecer. Olha, já tô sem tempo, senão o Instagram vai derrubar a live. Doutora, olha, obrigada. Menina, Obrigada pelo obrigada. seu tempo, obrigada por estar aqui. Eu vou te encher o saco mais vezes. Eu já anotei do Ai, encontro triplo, quadro. Eu vou bolar uma live para poder fazer, porque tem muito assunto para falar, tem muita coisa ainda para ser dita. Então, doutora, demais, obrigada. eu que Obrigada agradeço. de verdade. A gente vai se falando, então, e vamos fazer um encontro duplo ou triplo depois com as meninas, tá? Um Com beijo toda muito certeza do obrigada, mundo. Vanessa. Obrigada, doutora. Obrigada de verdade. Gente, vamos dar tchau para a doutora, vou liberá-la, minha coitada, que eu já. E aí, gente, vocês gostaram da live? Espero que sim. Você, gente, ó, não tem mais tempo, ó, por favor, se inscreva no canal, faz todas aquelas coisas. Eu vou deixar a live gravada aqui no Instagram da Parótida, tá? Vou compartilhar com a doutora para ficar no dela também, o material. E amanhã eu coloco no canal do YouTube para vocês, que tem o pessoal do YouTube que é a galera que mais assiste. Tá bom, gente? Ó, tchau para vocês. Tchau.